Uma situação muito importante que a gente vê de queda de testosterona no homem é insegurança, medo, verdade. perda da capacidade de liderança. Capacidade produtiva. Isso é muito comum. Tem A queda de importante, testosterona né? no homem. Tá. É. E Jaqueline, uma coisa que as mulheres começam a perder colágeno e não sabem que estão perdendo, é porque ela está perdendo o estriol, que é o hormônio que vai muito especificamente para a vagina. Ao fui fazer um jump, perdi urina. Então já é a musculatura do assoalho pélvico que já está sentindo perda do colágeno ali, que ali também tem colágeno. Por isso hoje muito em moda a questão da estética íntima. Sim, estética do mesmo íntima, jeito que a gente perde colágeno aqui, a gente perde toda a lá. estrutura de Então, do assoalho não pélvico. segura o assoalho pélvico, a bexiga enche um pouco mais, o fechamento do canal urinário perde um pouquinho a elasticidade e ela acaba perdendo um pouquinho o escapezinho urinário. Isso é um sintoma normalmente de perda de colágeno naquela região por falta do hormônio estriol. E é um outro assunto, né, que com certeza nós vamos trazer esse assunto de estética tem que íntima trazer. para o Formulando, porque não adianta cuidar daqui Não. e esquecer dela, né? É. E a gente sabe que isso realmente faz diferença e que sim, principalmente as mulheres que tiveram filho, a perda urinária é uma realidade também, porque o processo de envelhecimento ali está acelerado, né? Isso mexe muito com a autoestima da mulher, né? Com certeza. Sabe, Né? eu ia falar uma coisa, isso é tudo novo, realmente é um pouco novo, mas a gente for falar do reposição de testosterona na mulher. Em 1939 foi feito o primeiro implante subdérmico de testosterona numa mulher. 1939. Então olha quanto tempo. Só tem uma coisa, em 1939, raramente você, 1940, estou citando, raramente você tinha uma mulher que entrava na menopausa, porque elas morriam precocemente, né? E a gente tinha naquela época, acho que não tinha, enfermaria da década de 60. Ou seja, o primeiro hormônio, que não foi um hormônio, foi um remédio como hormônio, que é o estrogênio conjugado equino, famoso Premarin. Xixi de égua. Xixi de égua foi produzido na década de 60, né? Anticoncepcional. As pílulas anticoncepcional é. na década de 60. Então, É tudo muito novo, Muito novo. né? Exatamente. Tudo muito novo. Então tá bom. Os médicos que antigamente não sabiam isso que a gente não sabiam, mas hoje, gente, quem não souber, pelo amor de Deus, está na hora de dar uma estudadinha um pouquinho. Eu vejo a mudança de comportamento dos médicos que estão saindo para o mercado agora. Né? Eu tenho um irmão que acabou de formar em medicina e ele já busca especializações, assim como vocês buscaram depois de ter passado por tudo que vocês passaram. Né? Quando eu formei, a gente tinha que ir na biblioteca médica, chamava Bireme, a gente tinha que pagar por um artigo. A gente tinha que pagar por um artigo. Hoje você vai ali no PubMed, tem muitos artigos, muitos artigos livres, grátis, né? Que você vai ali e tem acesso. Gente, a velocidade de informação é muito grande. E mesmo assim, mesmo com toda essa facilidade, a informação ainda chega para a gente com um atraso muito grande. Muito grande, né? Em congressos fora do Brasil, o que está acontecendo lá, você vê lá e fala assim, meu Deus, sempre tem novidade. Que é isso, né? Assim, sempre tem muita novidade, coisa nova que você nem imagina que está acontecendo e que já tem estudos acontecendo. Mas o doutor Elvídio citou uma forma farmacêutica aí, né, uma via de administração que são os implantes, né? Então vamos trazer assim um pouquinho aqui para nossa roda. Até porque vocês dois são especialistas em implantes, implantes, né? hormonais. E implante também é um assunto muito polêmico, né? A gente teve um boom na mídia falando sobre o chip da beleza e falando sobre várias consequências negativas. Vocês devem ter ficado de cabelo em pé quando viram aquilo, né? Porque implante também não é para todo mundo. Existe todo um acompanhamento de vocês para que vocês cheguem a fazer o implante, a sugerir um implante. Fala um pouquinho disso pra gente. Exatamente. Conta um pouco, né, das diferentes vias, né? Como que vocês fazem a introdução do hormônio no paciente até que a coisa aconteça para o implante ser a melhor via de administração? A gente procura mimetizar o ovário dessa mulher, né? Como é que ele funcionava e como é que ele tem que funcionar. Tanto que quando eu vou fazer um histórico de uma paciente que está na menopausa, eu pergunto para ela, com quantos anos você menstruou a primeira vez? Doutor, já estou na menopausa. Não, eu sei que você está na menopausa, mas com quantos anos? Como era a sua menstruação? O que aconteceu com você nesse período? Como foram os seus partos e tudo mais? Você tem problema de diabetes, resistência insulínica, não sei o quê?
doutor, ela responde tudo aquilo para mim, né? Olha o corpo dela, na entrada da sala eu já sei o corpo dela. Quantas ficam impressionadas? Quando eu olho para o corpo, falam assim, menstruou com 11 anos, né? Doutor, como é que o senhor sabe? 11 anos e 3 dias, tipo assim. Como é que o senhor sabe, doutor? Tipo assim. É bruxo. A paciente está lá a primeira vez, né? Aquelas outras mais longilíneas, mais magrinhas, que tem o peito grande, o silicone engana muita gente. Nossa, você menstruou tarde, né? Quase 15 anos, 16. Doutor, foi 16 anos, não sei o quê. Por quê? Porque a mulher tem 2 padrão, entre aspas, hormonal. Aquela que tem mais estrogênio, que começa a menstruar mais cedo, e aquela que tem mais a progesterona. Então, qual é o equilíbrio que ela tem aí? Isso é importante porque quando você vai tratar na menopausa, a sintomatologia de uma é diferente para a outra. Porque a quantidade de receptor, aquilo que a gente falou. O hormônio não chega sozinho no órgão, tem o receptor lá para ele. Explica um pouquinho aí para a nossa audiência essa questão do receptor. Porque existem pessoas, como a gente está analisando o indivíduo, o Fábio pode ter mais receptor para testosterona do que o Ovídio. A Regina pode ter mais receptor para estrógeno do que a Jaqueline. Como que vocês conseguem medir e balancear isso daí? Você imagina, não mede, é empírico. Você imagina, clínico. Você não tem hoje um exame que mede receptor. Você imagina, por resposta exemplo... clínica. Resposta clínica. Quantidade de efeito colateral, resposta clínica. Tudo né? isso. Por isso tá você medindo. tem que ter... Está exatamente. medindo, exatamente. De certa forma, vocês estão medindo. Você imagina, você tem... O que é o receptor? Você tem uma fechadura e uma chave. A fechadura é o receptor, é o que vai receber a chave. O hormônio vai entrar no receptor e vai fazer o trabalho dele de desligar ou ligar, né? O nosso organismo é on, é off, ou ele liga ou ele desliga. Se eu der muito hormônio, vai desligar uma via, uma cadeia. Se está faltando pouco hormônio, também pode desligar do ponto de vista negativo, né? Então, isso a gente chama de feedback negativo e positivo, tá? Como é que eu vou saber da quantidade de receptor que a pessoa tem? Não sei, vai ser empírico. Tá? Clínico. Essas que menstruaram mais cedo, que sangraram muito, que não sei o quê, eu suponho que ela tem mais receptor de estrogênio, mas eu não sei se ela tem. Aí eu vou começar com dose, aquela que está com muito mais calorão, muito mais fogacho, eu suponho que eu tenho que começar com a dose de estrogênio um pouquinho mais alta. Aquela que está com menos calor, eu suponho que eu tenho que começar com a dose mais baixa. Aquela que está com mais insônia, eu suponho que eu tenho que usar mais progesterona. Aquela que está com diminuição da libido e todas as perdas da testosterona, eu suponho que eu tenho que usar a testosterona. Tá? Complexo, né? Exato. É o que a gente acabou de falar. Naquela que tem alopecia androgenética, eu tenho que usar testosterona nessa, mas ela já perde cabelo, eu vou usar pouca testosterona. Ou seja, não tem receita de bolo. Não tem. Se ela está inflamada demais, eu tenho que diminuir a inflamação dela e não posso dar muita testosterona, ela vai fazer muito estradiol, muita estrona. Se ela já tem uma dor na mama, eu não posso dar muita estrona também. Então, tudo isso é uma receita de bolo. E ligado, tá? né? Porque você Vocês acabou de falar, você tem o antagonismo ou agonismo de um fármaco ou de um hormônio agindo no receptor que vai ativar ou desativar uma cascata, que vai desencadear um efeito clínico, terapêutico ou colateral. Depende dos dois. E isso depende também do estilo de vida daquela pessoa. Essa pessoa, a gente tem uma base de cálculo numa das modalidades que a gente tem de fazer lá, implante, que pergunta sobre sedentarismo, sobre exercício leve ou moderado, para que o programa, o algoritmo, calcule. Tem mais atividade física, precisa de mais testosterona. Então, calcula lá direitinho. De as vias de administração, eu vou deixar para a Regina falar, que a Regina também é expert nisso. A Jaqueline falou que nós temos um currículo muito parecido. Os mesmos cursos. A ordem foi diferente. Vai beber na fonte correta, né? Exatamente. Não, que a gente é parecido na maneira de trabalhar e ela sabe tão bem essas vias. Fica a dica de onde estudar, né? De quais as posso fazer. Conta pra gente aí. Né? Mas assim, quem quer estudar mesmo e ter um apanhado de todos esses cursos que a gente fez, vem para pós-MSK, porque lá são compilados de tudo, né? Exatamente. Né? Porque eu quis realmente, aí, ó. Porque lá realmente eu quis colocar, exatamente, tudo. Né? Você falou a palavra-chave de novo. Não existe fórmula mágica, né? Não existe
receita de bolo, né? Se você não souber, se você não conseguir estudar fisiologia, bioquímica, entender o ser humano como um indivíduo único e conseguir cuidar dele de forma única, através de tratamentos personalizados e uma mudança de hábito que envolve tanto o comportamento dele quanto a prática físico e por aí por diante, você não vai conseguir tirar ele do 0 para o 1. Né? A gente não está falando nem do 0 para o 10, é do 0 para o 1. Nós estamos falando aqui só dos hormônios das esteroidogenes da mulher. A gente não está falando de outros hormônios que é muito longo, tireoide, nada disso. Mas as vias de administração, a professora aqui... Não, então, em relação aos implantes hormonais, é apenas uma uma outra via de administração. A mesma coisa que eu vou usar ali no gel transdérmico, estradiol, testosterona, a gente pode usar via subcutânea, né? Então, assim, qual que é a grande vantagem, assim, em relação aos implantes? Primeiramente, praticidade, né? A gente sabe que tem mulheres, doutora, esqueci de passar. Doutora, passei correndo. Tem criança, tem cachorrinho. E tem isso também, né? A questão da contaminação, do contato. Então, essa questão, um dia a gente passa assim, outro dia a gente passa assim, outro dia a gente esquece. Então, a gente tem uns níveis circulantes irregulares. E, muitas vezes, isso compromete a eficácia terapêutica, né? Já está usando uma dose boa e ainda está sentindo fogacho, né? Então, vamos mudar a via de administração para a gente poder ter uma liberação mais contínua daquele hormônio, né? A gente, como farmacêutico de população, a gente tem uma participação muito grande nessa hora, né? Que é a instrução, a dispensação ativa. O uso errado, né? A importância da continuidade. Eu sou muito grato. Viajei e não levo final de semana. Tem muito isso. Viajo final de semana e não levo. É muito recorrente isso, porque até a pressão que você faz num pump transdérmico, a gente pegou, isso é recorrente. Doutora, eu achei que era para usar só um pouquinho, não achei que era para economiza, né? Só dei um pumpzinho pequeno, você tem que apertar até o fim. O tubinho tem que dar para 30 dias, ele dá para 3 meses. Eu tenho os tubinhos no consultório, né, já que eu pedi para me mostrar, para assim, tá vendo? Tem que apertar até o final. É 1 ml. Essa quantidade. A Carpedim levou lá para vocês, tubinho? Pedi, né? Mas aí, o que acontece? Essa polêmica toda do implante é porque, assim, gente, eu falo assim, é uma via de administração, é hormônio do mesmo jeito. Hoje a gente sabe que tem implante de outras coisas aí, né? Mas, assim, quando eu fui fazer uma aula de implante hormonal lá na MSCAM, eu fiz uma vasta revisão de literatura e, como o meu vídeo falou, a gente tem trabalhos aí de 1932, tá? Então, não é uma coisa nova, não é modinha. Não é uma ciência nova, não é uma moda. Não é modinha. Foi transformado, né? Até para aquela questão que a gente falou de colegas não preparados. Mas aí, Fábio, o que acontece? A gente tem estudo de hormônio, tá? A gente tem estudo de estradiol, progesterona, tem da gestrinona, a gente tem estudos, principalmente aqui no Brasil, mas hoje tem hormônio de tudo, né? Então, a gente tem que ver isso também, tá bom? Tem que ter essa parcimônia também. E o que acontece com os implantes? Por que é tão polêmico? Se eu trabalho com reposição hormonal e se eu não tenho expertise, habilidade para manejar, eu vou passar ali um gel transdérmico e tal, deu tudo errado, minha filha, para de usar. Agora, se deu tudo errado no implante... Tá lá, né? Você entendeu? Então, esse é o grande problema. Igual a sensibilidade, então, é você começar com um hormônio transdérmico e depois evoluir para um hormônio... Em primeiro lugar, é você ter habilidade, você saber mexer com o hormônio, independente da via que você vai usar. Né? Mas depois que você tiver expert em via transdérmica, em manejo de efeitos colaterais, de efeitos adversos, de sintomas, de combinações de dose... parta aí, né? Mas as pessoas, às vezes, elas querem ter um conhecimento raso sobre a terapia hormonal da menopausa, conhece pouco de fisiologia hormonal feminina, igual o Vítor falou, essa paciente, eu tenho essa paciente aqui que eu sei, fisiologicamente, eu sei, estudando sobre a cascata hormonal feminina, que ela viveu sob predominância estrogênica a vida inteira. Aí ela vai entrar na menopausa, eu vou dar uma mega dose de estradiol para ela, entendeu? Eu vou ter problema, né? Essa paciente ela tem muito receptor para estradiol, eu não vou dar uma dose alta. Exacerbado de um determinado hormônio. Então, implante hormonal, gel transdérmico, ou seja, a via que for, né? A gente está falando de gel transdérmico porque a gente sabe, adesivo. A própria cápsula, quando é oral em alguns casos, né? Oral em alguns casos. São todos quais hormônios. São as vias, né? Vamos falar das vias mais tradicionais para administração de hormônio. A gente tem a transdérmica, depende do hormônio, assim, a né? Porque subcutânea. o que a gente... Os últimos estudos, por exemplo, trazem
pra gente que a progesterona transdérmica não protege o endométrio. Precisa ser até algum tempo atrás eu já prescrevi progesterona transdérmica. Daí é importante a gente nunca parar de estudar. Né? O estradiol, preferencialmente transdérmica, não oral. Mas tem alguns casos que o oral tem lugar. Por exemplo, paciente com dislipidemia, com alteração do colesterol, o oral talvez vai ser interessante. Então, a questão não é uma via ou outra. Por quê? Porque a questão é o quê? É sobre o que estamos falando. Igual uma faca. Uma faca pode ser boa ou pode ser ruim, não pode? O hormônio é a mesma coisa. Agora, o problema de implante é porque se der ruim, aí já era. Tem que esperar parar de fazer efeito. Né? Agora, o gel, se der ruim, para de usar. Amanhã resolve o seu problema em 24 horas. Por isso que, no final das contas, se você prepara aquela mulher para receber a terapia hormonal, se você introduz uma via onde você consegue fazer esse manejo para conhecer melhor a resposta individual daquele organismo, para depois ir para uma via como implante, é o sonho de consumo, né? E aí é a hora que a mulherada tem que ter a paciência, né? De não achar que é simplesmente e vou colocar o chip hormonal e que eu vou estar linda e ótima e assim sucessivamente. Quantos eu mandei voltar da porta do meu consultório porque não tinha indicação, não merecia implante. E que eu sou um pioneiro em implante aqui. Mas vocês sabem, eu receito muito gel ainda, receito muito oral. Por quê? Porque o implante não resolve tudo. Não é para todo mundo. Eu posso causar problema. Muito problema. Às vezes tem colega, né, que discute assim no grupo, eu tô pensando em colocar tal combinação. Ela fuma só 2 cigarrinhos por dia. Mas só 2. Eu falo assim, gente, implante é para aquela paciente que tá tudo redondo. Ela não tem bolinha zero de contraindicação relativa. Que faz atividade física, que se cuida. Exatamente. Mas olha, tudo que nós falamos agora foi para falar do quanto que a individualidade, o tratamento personalizado é o que vai fazer a cereja do bolo aparecer, né? E dentro desse cenário, vamos falar um pouquinho também, né, Fábio, do que vai além do suplemento, dos hormônios, né? Os principais suplementos, aquilo que não pode faltar, aquilo que faz diferença, né? Uma coisa que talvez a gente frisou muito pouco, né? Nesse podcast todo, foi a importância do intestino, né? E que é uma queixa extremamente recorrente na população feminina, né? O doutor Elvídio falou muito, né, em relação a essa... e você também falou dos manejos, né? O manejo não é feito só com hormônio. Você tem aí os minerais, as vitaminas, os fitoterápicos. Hoje a gente evoluiu muito na farmácia de manipulação, né? Os fitoativos estão com a marcação, estão com uma padronização muito elevada, então são produtos muito efetivos, né? Então, o que vocês, além do hormônio, nessa construção dessa terapia personalizada, costumam usar no dia a dia dos pacientes de vocês? E o que vocês também mais veem de deficiências e de necessidades? Primeiro, eu queria parabenizar esse segmento magistral, e vocês são pioneiros também nisso. Tem gente mais antiga que vocês e tal, mas vocês seguiram exemplos também dessas pessoas, todos trabalham junto, ajudam a gente a fazer os eventos aí e tudo. O quanto isso evoluiu e o quanto vocês dão segurança para a gente com a expertise de vocês, com o acolhimento de vocês. Olha o espaço que vocês têm aqui, maravilhoso, sabe? O laboratório de primeira grandeza, excelente e tal. E isso dá para a gente, Jaqueline e Fábio, muita segurança. Quantos tubinhos de testosterona eu já fiz aqui, já usei, né, e tal. Isso dá muita segurança para a gente no indicar a farmácia, no usar os produtos daqui para os nossos familiares, tá? Para minhas filhas e tal. E isso traz para a gente uma forma bem tranquila de recorrer, Jaqueline, me ajuda aqui nessa dosagem, essa composição tá boa, vamos fazer isso e tal. O Fábio não atende a gente não, porque ele está sempre ocupado. A Jaqueline, ou ela disponibiliza aqui alguém, a Lu, a outra menina que está aí. É muito importante frisar, antes de a gente entrar nessa prescrição desses dos ativos. É essa relação que a gente tem entre farmácia e manipulação. O farmacêutico, o prescritor, o médico e o paciente, né? Aí a gente sempre trabalhou nessa vertente, né? Se não houver essa coparticipação,
essa troca de conhecimento. Né? Porque as características farmacotécnicas... É muita informação, gente. Olha a quantidade de coisas que vocês falaram aqui. Né, se a gente não se ajudar, não houver essa ajuda mútua do que fazer, de quanto usar... A gente estava acostumada a prescrever, pegar a caixinha da farmácia e prescrever. Então, as características farmacotécnicas, né, eu falo que esse é um dos grandes diferenciais da nossa pós-graduação, que a gente tem as farmacêuticas com a gente, junto lá o tempo todo, ajudando nas discussões de caso. Por quê? Porque, assim, o paciente, quando você faz uma prescrição, ele está investindo mensalmente ali uma quantidade, né? Então, assim, ter o entendimento que esse ativo não combina com esse, que esse é a melhor via de absorção desse, não é esse, que um lipossolúvel não é legal colocar com hidrossolúvel, que um mineral não é legal colocar com antioxidante no horário da refeição, porque eu vou estar comprometendo a absorção. Isso é muito importante. E quem estuda isso, né, dentro da formação acadêmica, é o farmacêutico, né? E muitas vezes a gente aprende isso 100% com vocês. Pois é. 100%. E a gente vê, assim, né, um desconhecimento muito grande por parte da sociedade de qual é o real papel do farmacêutico frente a essa personalização de receituário. E muitos pacientes não conseguem compreender e acabam interpretando que existem vínculos comerciais. Exatamente. Né? Quantas vezes já foi acusado disso? Isso infelizmente, isso me dói na alma. E isso é uma questão, assim, né, independente das polêmicas, né, vamos falar assim, mas o farmacêutico que tem a formação de ser um farmacêutico formulador, que está na bancada, que vê as reações químicas acontecendo, né, que estuda, é o mesmo jeito que vocês estudam, a gente vai se manter onde... Olhar, né? Exatamente. Quantas vezes a farmácia já ligou, Regina, isso aqui não deu certo, não, o gosto não ficou bom. Você Exatamente. Colocou em sachê, mas não ficou bom. Isso aqui não misturou com isso, ficou turvo, ficou esquisito, entendeu? Então, assim, isso é fundamental. Isso aí. Isso é fundamental. Essa triangulação ela é fundamental para que a gente consiga atingir tratamentos personalizados, como você altamente falou, eficazes. Altamente eficazes. Porque o nosso paciente, a gente tem que falar que é nosso, ele está investindo, o recurso dele para ter resultado. Então, se você prescrever algo para ele que ele não tem o resultado, vai ficar ruim tanto para a farmácia de população quanto para o prescritor, que não teve o senso crítico de entender o que ele precisava e a farmácia de preparar como deve ser preparado para atingir o melhor nível, o melhor resultado terapêutico possível. É isso aí. E aí a gente vê a necessidade, né, dentro da medicina integrativa, dessa equipe multidisciplinar, né? Porque o médico também, dentro daquele tempo de 1h30, ele não vai conseguir fazer uma consulta nutricional. Então, o paciente também precisa do nutricionista, precisa, às vezes, do terapeuta, como a gente falou, precisa do educador físico, precisa do farmacêutico. Então, com isso, tudo vai ganhando um movimento para que esse paciente também se sinta paciente, porque, no final das contas, o ser humano ele quer se sentir cuidado, acolhido, visto, né? E nós temos muito esse compromisso, né, Fábio, como farmacêuticos, assim, de ter o olhar de que, como profissionais, nós somos uma extensão daquele profissional que está ali recorrendo aos nossos conhecimentos, porque o objetivo é a resposta clínica. Com o paciente tendo resposta clínica, ele vai voltar feliz e vai fazer aquilo que é a melhor propaganda. Ou seja... Que é ele, né? Ou seja, que é o paciente tem que ter um médico para chamar de seu e um farmacêutico também. Não, e por isso, assim, essa semana eu vivi uma situação, assim, eu não tenho conflito de interesse, né, com farmácia nenhuma, mas eu tenho a minha lista lá que eu indico, que são o quê? Farmacêuticos que eu tenho acesso. Sim, porque olha a situação que eu vivi essa semana. Uma paciente, ela já está quase na época de voltar à consulta, né? Então, ela já fez uma primeira leva ali de suplementos para 90 dias e ela repetiu para mais 90 dias que ela vai voltar comigo com 6 meses. É uma paciente que volta com 6 meses. Nessa segunda leva, ela me ligou falando que tinha parado no pronto-socorro 2 vezes para tomar hidrocortisona, porque ela estava tendo reação alérgica com a fórmula. Aí eu falei assim, mas essa fórmula aí, você só usa essa fórmula, que é uma fórmula de minerais e vitaminas e tal. Falei, você só usa essa fórmula pelo menos uns 2 anos. O que aconteceu? Aí eu vi o vidrinho da farmácia. Eu falei, onde que é essa farmácia? A farmácia de fulano de tal, lá em lugar do papá. Eu falei assim, então,
Como que eu faço? Porque eu não tenho acesso a esse farmacêutico. Agora, você tem que voltar lá na farmácia, explicar que você já usa essa fórmula há algum tempo e que você mandou formular novamente. Não, porque eu quero fazer um teste para ver qual desses componentes que eu estou tendo alergia. Eu falei, você não está tendo alergia a nada, porque não tem como você ter alergia a substâncias que estão aí dentro do seu organismo, que o seu organismo produz. Agora, a gente tem que ver, porque às vezes existem excipientes ativos, estabilizadores que são colocados na fórmula, que você pode estar tendo alergia a algum deles. Agora, como que eu vou saber o que colocou aí dentro? A gente tem que ir lá na farmácia que você fez para saber o que foi colocado. Agora, essa farmácia eu não conheço, não é das que eu indico, eu não tenho acesso a esse farmacêutico. Como que eu faço? Muitas vezes é isso que o paciente também tem a dificuldade aí sabe o que ela compreender. pediu? Doutora, me indica um laboratório para me saber, para analisar o que foi tem feito. Eu falei, eu não sei como indicar isso. Falar isso, né? Como Porque, que eu vou assim, pegar e colocar em entendeu? Uma análise quantitativa, uma análise qualitativa de um insumo desse, primeiramente, você está falando de um insumo que às vezes estão lá com uma fórmula que tem 6, 7, 10 ingredientes. Então, você teria que fazer uma análise de cada elemento. Qualitativa dessa preparação. E para você fazer isso, gente, é uma fortuna. Sim. Né? Então, eu falei, eu não sei como fazer isso. É inviável, quando isso acontece, vocês têm que ir, o paciente tem que ir até a farmácia de manipulação, conversar com o farmacêutico, porque tem toda a rastreabilidade daquela fórmula. Existe um processo farmacotécnico altamente complexo, assistido pela Anvisa, né? Regulamentado pela Anvisa, e essa farmácia tem que ter tudo que foi pesado naquela composição. E eu ainda virei para ele e falei assim, olha, né? Pode ir lá na farmácia, vai fazer exatamente isso. Vai na farmácia, explica que você já usava, que você está tendo. E, inclusive, pode dar o meu contato para o farmacêutico, se ele quiser tirar alguma dúvida comigo sobre a formulação. Isso é muito importante, né? E até dentro de um aprofundamento disso que o Fábio falou, porque para a sociedade isso é muito importante, né? Porque nós somos entender a complexidade de uma farmácia de manipulação também, né? Porque nós somos plenamente fiscalizados, regulados e precisamos seguir inúmeras ordens, né? E inúmeros comandos que vêm de onde? Que vêm de legislações, onde nós precisamos ter documentos que vão garantir a rastreabilidade de cada fórmula que foi produzida. Então, a partir do momento que houve uma situação como essa, de fato existe um documento onde cada etapa do processo vai ter ali a assinatura de quem é o responsável. Que manuseou, de quem preparou. Exatamente. Forma, né? Então, dependendo do processo de cada empresa, né, porque isso também é individual de cada empresa, isso passa na mão de 8 pessoas, de 6 pessoas. Então, onde cada etapa vai conferindo a etapa anterior. Então, o setor magistral hoje, né, pelo aumento dessa demanda toda, cada vez mais ele vem se profissionalizando e buscando demonstrar um alto nível de transparência com o prescritor e também com a sociedade. E a sociedade, ela precisa entender o quanto de ciência e de estudo técnico de uma fórmula, existe nisso tudo, né? De que não é simplesmente sair misturando um monte de compostos, pozinho, tudo misturado, né? Que é os pozinhos do pirilim pim pim que a magia vai acontecer. Né? Nós não trabalhamos, assim. A gente não trabalha com o que sobra da indústria farmacêutica. A gente trabalha, às vezes, com o que a indústria farmacêutica nem tem ainda, né? Igual, por exemplo, a polêmica do implante, né? Muito foi se falado, as pacientes falam, doutora, diz que isso não tem liberação da Anvisa. Aí eu falo assim, gente, um laboratório que produz e comercializa, ele foi legislado. Não tem como ele produzir, ele produzir e comercializar sem legislação. Entendeu? Então, assim, argumentos aí, o paciente chega, doutor, eu não quero colocar mais implante, porque diz que não é liberado pela Anvisa. Um monte de gente eu respondo isso lá no complicado. Então, as informações como são trazidas, né, geram essas polêmicas aí. A gente sabe, né, que como não existe um marketing muito ofensivo, né, grandes investimentos financeiros. Então, assim, tudo isso também é um fator limitante para que aspas, a informação correta chegue, né? Porque é como se houvesse muito interesse em burlar o nível de conhecimento, né? Sem dúvida. Então, pessoal, assim, a gente falou hoje de receita de bolo, né? Você falou, bem... até para quem está assistindo a gente,
não existe uma fórmula mágica, não existe uma receitinha de bolo para que a gente fale assim, olha, faz isso, começa desse jeito que você vai conseguir melhorar a sua qualidade de vida, ter mais saúde, ter mais bem-estar. Mas, assim, existe, obviamente, um protocolo de manuseio que quando chega o paciente para vocês lá. Então, para a pessoa que está buscando essa transformação, o que vocês têm de dica para dar para essas pessoas? Que procuram começar a viver essa medicina preventiva e sair de uma medicina curativa e ter uma melhor qualidade de vida. O que vocês têm a dizer para essas pessoas? Primeiramente, eu tenho a dizer que se ela quer, ela precisa se comprometer com o processo. Que ela vai entender assim. Nem adianta começar sem um comprometimento. Não, porque muitos pacientes falam assim, ai, doutora, adorei e tal, vou trazer meu marido, mas ele é tão difícil. Eu falo, então não traga. Não traz. Por quê? Porque não adianta ele querer, você querer. Ele tem que querer, né? Então, por quê? Porque assim, doutora, eu vou melhorar? Eu falo, depende do seu grau de comprometimento. Eu estou dando o meu melhor. Estou dando o meu melhor, que é o meu conhecimento, estou fazendo meu raciocínio clínico e estou te orientando da melhor forma que eu entendo que seja para esse momento. Mas se não tiver o seu grau de comprometimento, nós não vamos chegar no denominador comum, né? Isso. Então, precisa ter o grau de comprometimento do paciente. A Jaqueline falou do intestino. Né? Hoje eu atendi uma paciente, essa paciente que eu te falei, que é uma paciente que tem anticorpos positivos, FAM positivo, e ninguém nunca tinha explicado para ela sobre a importância do intestino. Ah, mas é porque eu sou descendente italiana, eu adoro pão, eu adoro queijo, eu adoro vinho. E ela com anti-TPO superior a 1.300, entendeu? Então, quer dizer, você falou do intestino, né? A gente tem, assim, como a gente vai fazer terapia hormonal da menopausa sem cuidar do intestino da mulher, se a gente sabe que a gente tem uma fase de metabolização do estrogênio que acontece no intestino por um grupo de bactérias que chama estroboloma, entendeu? Então, assim, a minha primeira abordagem, na minha primeira consulta, é o intestino. Né? Porque primeiro, antes de eu repor... Que revolução isso, né? Que revolução. Exatamente. Que revolução isso. Antes E assim, eu vou te falar assim, Fábio, que eu fui ter esse entendimento, eu já tinha eu já tinha longos anos na integrativa. Também. Já tinha longos anos. 2. Foi em 2018, eu comecei na integrativa em 2012, 2013. Em 2018, eu fiz um curso de modulação intestinal com o professor Murilo Pereira, que foi disruptivo nessa minha forma de abordar. Ali responderam várias questões suas. Sim, muitas vezes, por que não dá certo? Não tá dando certo? Por que dá certo com uma e não dá certo com outra? Né? Exatamente isso. Quando Cara, você falou seu paciente não está absorvendo. Tá quando você falou, exatamente, quando você falou do que abordar além dos hormônios, eu acho que assim, você ter essa consciência do que mais importante você fazer tá abaixo, vamos repor, como que isso vai ser metabolizado, como que está essa metabolização hepática, como que está essa metabolização intestinal. Por quê? É uma faca de 2 gumes. Se eu não tiver uma metabolização, ou seja, se eu não preparei o receptor... Absorveu, metabolizou e depois como que chegou na corrente sanguínea, né? E assim, metabolizou para onde? Entendeu? Quanto que metabolizou, né? O que Foi bom? Que virou, né? O que virou? Foi para onde? Fez efeito que eu queria? Foi para o efeito, foi para o osso, foi para o coração? Ou foi causar dano no DNA da célula? Entendeu? Então, eu acho isso muito importante, a gente ter esse conhecimento. Mas é uma coisa, vou dizer assim, desconfortante, porque quanto mais a gente estuda, mais cauteloso a gente fica, né? De entender que aquilo é necessário, mas que precisa ser feito de uma forma muito responsável e muito ética. Isso aí. E aí você me faz vir com uma pergunta assim para vocês. Nem todo mundo tem, de fato, a indicação para usar o hormônio.